O A380 se foi, o 747 se foi, mas a demanda por aviões gigantes ainda está aqui. A Emirates vai voar com a A380 até os anos 2040. A Lufthansa tirou os seus do deserto. British Airways, Qantas e Korean Air, todas trouxeram de volta os superjumbos que todo mundo dizia que estavam acabados. Então, se as companhias aéreas ainda querem jatos enormes, por que a Boeing e a Airbus pararam de fabricá-los? E quem vai realmente construir o próximo? Agora, 3 caminhos totalmente diferentes estão surgindo. Um 777-10 esticado, um Super A350 chamado A350-2000 e uma fantasia de 20 bilhões de euros chamada A380neo que a Emirates não para de tentar ressuscitar. No papel, a indústria já deveria ter o próximo Super Jumbo. Na realidade, nenhum fabricante se comprometeu, nenhum programa foi lançado e as maiores companhias aéreas do mundo estão ficando sem tempo. Então, o que aconteceu? Porque o mercado claramente quer uma nova aeronave para 450 a 500 passageiros, mas ninguém está construindo ela. O lance é que o Super Jumbo deveria estar obsoleto, ineficiente, um resquício daquela lógica de hub and spoke. Mas os aeroportos não receberam esse recado. As restrições de slots só pioraram, não melhoraram. O Heathrow, em Londres, opera com cerca de 80 a 85 slots por hora nos picos, completamente no limite do seu teto anual de cerca de 480 mil movimentos. O Charles de Gaulle, em Paris, lida com até 120 slots durante as ondas de pico. Frankfurt está limitado a 104 movimentos nos horários de maior demanda. Munique, Zurique, Amsterdã, todos com limites. Você não pode simplesmente adicionar voos quando a demanda aumenta. Não há espaço físico. Os hubs asiáticos enfrentam a mesma pressão. Então, as companhias aéreas têm uma opção: colocar mais assentos em cada decolagem, e essa necessidade está crescendo. A demanda global por viagens continua subindo. Os hubs do Oriente Médio são os que mais crescem. Emirates, Qatar e Turkish Airlines apostam pesado no tráfego de conexão de alta densidade. O boom da aviação na Índia está acelerando o país rumo a ser o terceiro maior mercado. A China voltou a crescer após a reabertura. A Europa superou os níveis de tráfego de 2019. Quase 1.000 aeronaves vão alcançar a idade de aposentadoria nas décadas de 2030 e 2040. Sua frota de 777-300ER, a espinha dorsal dos voos longos por 2 décadas, representa centenas de aeronaves que precisarão de sucessores. No mundo foram construídos 251 A380s e entregues 833 777-300ERs. A maioria dessas mais de 1.000 aeronaves vai atingir a aposentadoria nas décadas de 2030 e 2040. Simplificando, a indústria está prestes a aposentar centenas de jatos de 350 a 550 assentos. E por enquanto nada em produção o substitui de verdade. No Airshow de Dubai em 2025, em novembro, a Emirates fez sua jogada. Eles encomendaram mais 65 777-9 e publicamente disseram que apoiariam o estudo da Boeing para algo maior, o 777-10. É um alongamento do 777-9. Especificações teóricas indicam que o 777-10 poderia acomodar até 450 a 500 passageiros numa configuração de 2 classes. A Emirates garantiu que poderia converter seus pedidos mais recentes de 777-9 se esse projeto realmente sair do papel. O problema? O 777-9 ainda não entrou em serviço e as reservas financeiras da Boeing não estão à altura nesse momento. A empresa tem outras prioridades, como a certificação do 737 MAX 7, MAX 10 e toda a família 777X. Por que a Boeing está considerando isso? A Emirates pediu explicitamente a aeronave. Os motores GE9X dão potência suficiente se forem certificados para um peso máximo de decolagem maior. O caminho da engenharia poderia ser relativamente direto, mas alongar um bimotor para 500 assentos traz desafios reais. O desempenho na decolagem com o motor fora entra na crítica. Se o motor falhar na decolagem com 500 pessoas a bordo, você precisa de potência e controle suficiente para manter a subida em segurança. Isso fica mais difícil com uma fuselagem mais longa e pesada.
Depois, vem a margem para evitar contato da cauda com o solo. Quanto mais longa a fuselagem, mais fácil é arranhar a cauda na rotação. A Boeing projetou um sistema eletrônico para o 777X, mas o 777-10 pode exagerar nesses limites. Um bimotor tão longo e pesado também exige pistas longas e boas condições. É um avião feito para grandes hubs. E reforço estrutural. Aumentar o comprimento resulta numa fuselagem mais pesada, o que reduz o alcance comparado ao 777-9. O 777-10 não teria alcance suficiente para rotas ultralongas como o projeto Sunrise, mas é mais que suficiente para as rotas mais movimentadas do mundo. Agora, a matemática dos assentos. Um Emirates A380 típico acomoda cerca de 500 passageiros. Um 777-10 poderia sentar entre 460 e 480 em duas classes, ou mais de 500 no modo alta densidade para Emirates. Isso significa potencialmente 20 a 40 assentos a menos por aeronave em comparação com o A380. Para igualar a capacidade de 40 A380, cerca de 20 mil assentos, seriam necessários cerca de 42 a 44 777-10. Para substituir 60 A380, precisariam aproximadamente de 63 a 66 777-10. Você não está trocando avião por avião idêntico, mas chega perto. E como os bimotores consomem menos combustível por assento e precisam de infraestrutura de manutenção mais simples, a economia funciona. Na prática, só um punhado de companhias aéreas no mundo conseguem encher consistentemente voos com 470 a 500 assentos em rotas suficientes para justificar uma frota. O 777-10 é o mais provável de ser construído, de ser pedido em grandes quantidades. Tem interesse real do fabricante, encaixa-se na infraestrutura global, mas a Boeing não é a única que está de olho. Enquanto a Boeing chama a atenção com o 777-10, a Airbus estuda silenciosamente algo igualmente ambicioso: o A350-2000. Um alongamento que poderia esticar a fuselagem do A350-1000 em 9 a 10 metros. Capacidade estimada 430 a 450 assentos, mais eficiente que o 777-10 em rotas mais curtas, graças à plataforma mais leve do A350. E como o A350-1000 já é certificado, o A350-2000 poderia entrar em serviço mais rápido, caminho de certificação menos arriscado. O CEO da Airbus, Christian Scherer, confirmou à Aviation Week na Dubai Airshow 2025 que várias companhias aéreas estão pedindo por ele. Suas palavras exatas: pessoas em praticamente todo lugar estão falando conosco sobre isso. O objetivo estratégico é claro: o A350-2000 é a resposta direta ao 777-9 e 777-10. Ele substitui o 777-300ER para as companhias aéreas cansadas de esperar pela certificação do 777X. O mais importante, garante a dominância da Airbus no mercado de jatos bimotor de alta capacidade. Onde ele se destacaria? Europa para a costa leste dos Estados Unidos da América, Oriente Médio para a Ásia, rotas densas transcontinentais na Ásia, Índia para a Europa. Mas a Airbus ainda não lançou o projeto. Por quê? Quer a Emirates, Qatar e as maiores companhias europeias como clientes âncora, e teme reagir demais às exigências da Emirates, depois da experiência cara com o A380 que ensinou lições sobre aviões de nicho. Scherer admitiu que a Airbus não está fundamentalmente limitada em recursos, mas precisa gerenciar as equipes de engenharia com cuidado. Tradução: podemos construir, só falta a justificativa comercial. E essa justificativa depende da Emirates. Tim Clark, presidente da Emirates, está jogando dos dois lados, pressionando a Boeing pelo 777-10, enquanto troca mensagens o tempo todo com Scherer sobre o A350-2000. Mas Clark deixou claro uma coisa: o A350-2000 precisa de um motor mais potente. A Airbus garante que o atual Trent XWB-97 aguenta com pequenas melhorias. Clark quer mais potência para enfrentar operações quentes e em altitude no Oriente Médio, o que forçaria a Rolls-Royce a criar uma variante quase nova do motor e atrasaria tudo,
Então o A350-2000 é viável, tecnicamente possível, só não é para já. Isso nos leva à opção que teima em não morrer. Tim Clark não desiste. Ele apresentou à Airbus um A380 modernizado, com asas de compósito, melhorias na fuselagem, cauda mais fina, estrutura mais leve e motores Rolls-Royce UltraFan. Seu projeto promete reduzir o consumo de combustível em 20 a 25%. Clark tem sido claro sobre sua visão. Ainda tem o design em frente à Airbus. Resposta da Airbus: dê-nos 20 bilhões de euros, a gente faz. Tradução: impossível a menos que alguém mais pague pelo desenvolvimento. Reativar um A380 que você já possui é barato. Gastar entre 20 e 30 bilhões para desenvolver e certificar uma nova versão de 4 motores para praticamente um cliente é outra história. A Airbus queimou bilhões do programa original do A380 e finalmente encerrou a produção em 2021. A linha de montagem em Toulouse agora produz A321neos. Reiniciar a produção do A380, principalmente um super jumbo de compósito, custaria mais que todo o desenvolvimento do programa A350. O UltraFan ainda não está certificado. A Rolls-Royce fez um teste em solo em 2023, mas o motor só estará pronto para voo lá por 2030 no mínimo. Até lá, Boeing e Airbus já terão entregado superjumbos bicombustível. E o problema crítico: nenhuma outra companhia aérea além da Emirates vai comprar. Hoje, a Emirates opera entre 95 e 96 A380, com planos de ter 110 voando até o fim de 2026. A Singapore Airlines tem 12, a British Airways 12, a Lufthansa 8. Isso não é mercado global, é a Emirates e uns poucos dispersos. Clark diz que aeroportos precisam de aviões para 500 passageiros para lidar com restrições de slots. Ele está absolutamente certo. Mas as companhias têm medo de frotas de nicho e não precisam de 4 motores para ter 500 assentos. Uma alternativa bicombustível, seja o 777-10 ou o A350-2000, atende 90% das necessidades a um custo muito mais baixo. O A380neo morreu. Não porque as companhias não queiram aviões grandes, mas porque não querem 4 motores. Se o A380neo é fantasia, porque as fabricantes deveriam apostar em algum superjumbo? Porque as companhias continuam mostrando que a demanda nunca desapareceu. As reativações do A380 pós-pandemia contaram toda a história. A Lufthansa trouxe 8 de volta. A British Airways reativou todos os 12. A Qantas tirou os seus do armazenamento. Korean Air, All Nippon Airways e Etihad, todas fizeram o mesmo. A Emirates está voando com mais de 90 e planeja chegar a 110 ativos até o final de 2026, com capacidade de manutenção para mantê-los no ar até os anos 2040. Essas não foram decisões nostálgicas, foram necessidades econômicas. A maioria dos A380 reativados opera em rotas principais de pico, exatamente as missões que um futuro bimotor de 450 a 500 lugares assumiria. Porque a limitação de slots força o uso de aeronaves maiores. A British Airways não consegue aumentar as partidas de Heathrow. Então, eles usam A380 para Los Angeles, Joanesburgo e Boston, rotas que talvez não precisem de 469 assentos por voo. A Lufthansa não pode expandir Munique. Os A380 atendem às rotas transatlânticas de alta demanda. Os A380 da Singapore Airlines voam para Frankfurt, Londres e Sydney. Aeroportos com capacidade limitada que facilitam operações com A380 incluem Londres Heathrow, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Singapura, Sydney e Tóquio Haneda. A evolução das redes intensifica essa necessidade. As companhias do Golfo e a Turkish Airlines dependem muito de operações com hubs de alta densidade. Rotas ultralongas estão crescendo. O pico de viagens vindas da Índia, China e Sudeste Asiático está explodindo. Aeronaves grandes vão deixar de ser opcionais, vão virar essenciais. Então, quem está de olho nas possíveis versões estendidas do 7779 e A350.000? Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines. São só algumas das companhias que precisam de aeronaves de alta capacidade para rotas com restrição de horários.
As grandes dos Estados Unidos da América provavelmente não. Elas preferem frequência em vez de tamanho. As mega operadoras chinesas podem mudar todo o mercado se alguma vez apostarem em modelos de hub de alta capacidade. Com o crescimento da China e da Índia considerado, o mercado total em 20 anos deve girar em torno de 250 a 350 aeronaves. A questão é, qual fabricante vai dar o primeiro passo? O consenso está ganhando forma na indústria. Avião bimotor, 450 a 500 assentos, uma única cabine com design de fuselagem ultralonga, motores GE9X ou Rolls-Royce, construção com uso intenso de compósitos, feito para substituir diretamente as frotas 777-300ER e, em parte, a capacidade do A380. Também tem uma grande incógnita. Os fabricantes podem simplesmente decidir que o risco não vale a pena. Mas lembra da matemática dos assentos? Um 777-10 não substitui perfeitamente um A380. Chega perto. De 460 a 480 assentos contra 500. Vai precisar de mais aviões para levar o mesmo número de passageiros. Isso pode até ser bom, porque o verdadeiro sucessor do A380 nunca ia ser outro bimotor de 2 andares. Sempre foi para ser um bimotor que entregasse 80% ou 90% da capacidade a 70% do custo operacional. Se um desses aviões vai sair do papel, isso vai definir como serão os voos de longa distância pelo resto do século. Mais frequência com jatos menores ou uma nova geração de verdadeiros super jumbos. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?